Tudo começa com uma boa plataforma de colaboração. A gente acredita que a informação ela tem que estar distribuída, a visão tem que estar distribuída, as decisões têm que ser tomadas de uma maneira distribuída. O Google é uma empresa que ela reflete esse tempo atual. Então, dentro desse espírito, eu diria que a colaboração, sendo parte central da cultura do Google, e ela não ocorrendo naqueles ambientes lúdicos por um período, ela passou a ocorrer exatamente quando pequenos grupos se agregam o tempo todo e trazem ideias, e essas ideias são discutidas, tem todo um método para você gerenciar esse caos criativo. Fatores fundamentais de colaboração. Primeiro, as pessoas terem um perfil de colaborar. Segundo, você ter as plataformas para poder colaborar. Terceiro, você ter o alinhamento de propósito que leva as pessoas a colaborarem na direção certa. Não é uma coisa só. Você tem que saber mais ou menos para onde está todo mundo indo. Quarto, as métricas que vão acompanhar essa colaboração. Uma pesquisa realizada com 1.000 trabalhadores remotos nos Estados Unidos na pandemia revelou que 1 em cada 4 sentiram que a sua criatividade foi prejudicada por estarem trabalhando de casa. 46% apontaram que o motivo era porque passavam menos tempo em contato presencial com a equipe. O Google é reconhecido por incentivar o trabalho colaborativo e a troca de ideias. Mas como a empresa manteve e facilitou essas interações com os funcionários em trabalho remoto? Qual o futuro do home office na gigante de tecnologia que emprega 150 mil funcionários no mundo e 1.200 no Brasil? E que também está sempre na lista das mais desejadas para trabalhar. Quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é o Fábio Coelho, vice-presidente do Google Inc. e presidente do Google no Brasil desde 2011. Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. Começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Então ajeite os seus fones de ouvido, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre como estimular a colaboração das equipes fora do escritório. Hoje a Estela e eu vamos conversar com o Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil. Tudo bem com você, Fábio? Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Juliana. Obrigado. O prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigada a você. Fábio, o Google no mundo anunciou em maio que 20% dos funcionários vão ficar remotos para sempre. 20% vão trabalhar remotos em localidades próximas e 60% vão trabalhar em home office 2 vezes por semana, além de ganhar 4 semanas por ano, onde vão poder trabalhar em qualquer lugar. O que a pandemia mostrou à empresa sobre esse trabalho remoto e presencial e sobre como as pessoas podem colaborar de modos diferentes para entregar o mesmo trabalho? Olha, Juliana, primeiro mostrou que o futuro do trabalho vai ser mais flexível. Essa flexibilidade, ela pressupõe a confiança, pressupõe bons sistemas de gestão, de colaboração. Então, agora, por exemplo, a gente nunca teve tanta gente usando o Google Workspace no mundo, né? E quando a gente pensa nesse conceito de colaboração, pessoas diferentes, necessidades diferentes, rotinas diferentes. Eu tenho certeza que na hora que a gente voltar, que deve ser no ano que vem, pelo menos até janeiro de 2022, a gente continua trabalhando de casa no Google, no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo, onde a vacinação já está mais avançada, eles já estão voltando em ondas. Aqui no Brasil, o que a gente observa é exatamente isso. A pandemia, para mim, que sou um homem casado, com família, que tem um conforto da minha casa, um escritório só para mim, é bastante diferente do que ela significa para uma pessoa que é solteira e mora sozinha num apartamento pequenininho, que tem necessidade de interação social, ou em alguém que mora num apartamento de 2 quartos, com filhos pequenos, que você tem que fazer um papel duplo, uma mulher que cuida dos filhos, tem que fazer a comida, tem que levar para a escola, tem que trabalhar ao mesmo tempo. Então, talvez essa pandemia tenha alertado a todos nós
sobre a necessidade da gente ter mais consideração e ser mais flexível com as diferenças entre as pessoas. E isso também leva a uma diferença de estilo. Quando a gente pensa no que pode ser feito presencial e o que pode ser feito à distância, o fato da gente estar trabalhando há mais de 1 ano e 6 meses de longe mostra que é possível. Talvez não seja ideal para algumas situações. E a gente conseguiu entender um pouco dessa realidade. Por exemplo, resolução de conflitos é melhor que seja feito presencialmente. Quando a pessoa entra numa organização, o processo de onboarding, o processo de entrada, ele é melhor quando ele é presencial. Mas várias outras interações podem ser feitas à distância, até com mais eficiência. Você não tem um deslocamento do trânsito, você consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, sem a necessidade do espaço físico. Então, eu acho que o resumo é esse. O futuro vai ser com o modelo de trabalho híbrido, vai ser fundamentado em flexibilidade e em opções, mas no final das contas a gente vai ter pessoas conectadas e aí as plataformas para manter essas pessoas conectadas são fundamentais. Fábio, uma pesquisa aí que a gente leu interna, aí, parece que do Google, mostrou que 75% dos funcionários nesse período aí desejavam mais colaboração e conexões sociais no trabalho, né? Eu acho que o Google, na verdade, sempre foi meio reticente aí quanto ao trabalho remoto, porque achava importante essa questão da criatividade, do estímulo e essa interação das pessoas em prol, né, da criatividade. Essa percepção do Google mudou por conta da pandemia? Não, eu acho que ela evoluiu um pouco, naturalmente, né, Estela? Porque o fato da gente poder conviver à distância durante muito tempo não significa que é o modelo ideal, significa que ele funciona para algumas coisas. Então, a gente acredita no trabalho remoto, assim como a gente acredita na educação remota, a gente acredita no comércio eletrônico, mas também a gente acredita no poder e o valor do nosso escritório como ambiente de colaboração. Assim como a gente acredita no ambiente físico de colaboração, não é uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. A gente acredita que o e-commerce é importante, mas a loja física também. Que o modelo de educação ele pode ser mais potencializado quando as pessoas têm algumas aulas virtuais e outras aulas presenciais. Você não precisaria ir todos os dias para a escola, sabe? E aí eu te digo o seguinte, a expressão que você usou da colaboração é a expressão da combustão criativa. Ela ocorre melhor presencialmente. É uma troca de energia, para quem acredita aí nesse tipo de energia, é uma troca de energia legal que você tem melhor quando você está entendendo a linguagem corporal, tendo uma troca com uma interação que não está apenas limitada às 2 dimensões de uma tela de computador, que pode dar um probleminha de conectividade. Daqui a pouco você está falando, no meio da conversa, uma conversa importante, você pode fazer à distância, mas não é ideal. É que nem você pedir alguém em casamento. É melhor que seja feito presencialmente, né? Se bem que já rolaram os casamentos aí virtuais, né, na pandemia, até isso a gente já viu. Dá para fazer também, mas são alguns protocolos, né, que funcionam melhor presencialmente. Quando você fala, legal, a gente aprendeu a lidar com o remoto, com o presencial. Qual que é o maior desafio, na tua opinião, Fábio, do modelo híbrido em relação justamente a essa questão da troca de ideias, da colaboração? Eu acho que o maior desafio é você manter todo mundo alinhado e engajado. A distância gera ansiedade. E você tem que ter um protocolo de comunicação e de geração de confiança, Estela, muito importante. O que nós fazemos no Google, na área de negócios, aqui o Brasil é um escritório eminentemente de negócios. A gente faz uma reunião segunda-feira com todo o time, durante as primeiras semanas, e a gente faz uma outra reunião na sexta-feira para discutir. A gente faz uma reunião de inspiração na quinta-feira, final da tarde, com todo o escritório. A nossa cabeça, se você tem espaços vazios, ela pode preencher com qualquer coisa. Então, a gente tenta mostrar para as pessoas o nosso compromisso com o bem-estar, o alinhamento de propósito e a preocupação que essas pessoas estejam o mais habilitadas possível para poderem trabalhar bem. E aí vem o seguinte, essas reuniões não são um pedaço disso. O pessoal nosso de Internal Comms me ajudou a escrever mais de 30 cartas. No início eram cartas semanais na pandemia, depois cartas mensais, mostrando para as pessoas tudo que a gente vem fazendo e como, apesar de estar à distância, a nossa responsabilidade, na verdade, aumentou.
responsabilidade de ajudar o brasileiro a tomar melhores decisões, de manter nossas plataformas funcionando, de ajudar as empresas pequenas, médias e grandes a poderem vender à distância, depois vender à distância e presencial quando elas voltaram a abrir. Milhões de estudantes usam o Workspace para poder estudar, que era nossa área do Google for Education, fundamental. Como você mantém essas pessoas todas conectadas é um trabalho de engajamento, é um trabalho de alinhamento de propósitos, de visão e geração de confiança, mas também, só para finalizar, é um trabalho importantíssimo de você entender as diferenças. Tem gente mais tímida que não gosta de falar tanto em videoconferência, tem gente que se esconde por trás de uma telinha e aí não consegue ter o engajamento certo, ou, especialmente durante a pandemia, quando você pergunta oi, tudo bem? É uma pergunta coloquial que nós brasileiros fazemos. Oi, tudo bem? Você não sabe se está tudo bem, se a pessoa está com um parente com Covid, se perdeu algum ente querido, se tem dentro daquela residência um universo que está sofrendo com algum tipo de problema de saúde mental, de ansiedade, de algum tipo de transtorno, ou mesmo de Covid mesmo, sabe? Então, esse cuidado com as pessoas, o entendimento de como as pessoas estão, ele teve que ser mais que redobrado durante esses 18 meses. Fábio, falando sobre colaboração dentro do Google de uma forma mais específica, de que modo os funcionários podem contribuir com as suas ideias dentro do Google? Olha, nós temos células pequenas de trabalho, de grupos que têm metodologias ágeis de trabalho colaborativo. Tudo começa com uma boa plataforma de colaboração. A gente acredita que a informação ela tem que estar distribuída, a visão tem que estar distribuída, as decisões têm que ser tomadas de uma maneira distribuída. O Google é uma empresa que ela reflete esse tempo atual. As pessoas têm têm acesso a uma abundância de informação. Nessa abundância de informação, a gente não espera que as pessoas leiam tudo, sabe? Mas a gente espera que as pessoas tenham condições de priorizar os assuntos que são relevantes para ela e para o negócio, né? Então, dentro desse espírito, eu diria que a colaboração, sendo parte central da cultura do Google, e ela não ocorrendo naqueles ambientes lúdicos por um período, ela passou a ocorrer exatamente quando pequenos grupos se agregam o tempo todo e trazem ideias, e essas ideias são discutidas, tem todo um método para você gerenciar esse caos criativo. E a gente, com muito carinho e com muita humildade, a gente entende, Juliana, que hoje a gente tem muita gente inteligente no mundo. As decisões têm que ser tomadas pelas pessoas, logicamente decisões que façam sentido. Não dá também para propor fazer uma reunião presencial no Japão, que sabe que não faz sentido, né? Pode ser. Então, as pessoas trazem muito boas ideias e a gente adota essas ideias o tempo todo. Desde o início do Covid, a gente ficou com os ouvidos ainda mais abertos porque as necessidades foram aparecendo. Como ajudar a pessoa a trabalhar de casa? Será que está todo mundo com conceito de ergonomia legal? Alguém veio e sugeriu, olha, por que a gente não pega um pedaço do dinheiro que a gente tem para ajudar as pessoas a comprarem, dar uma verba para saúde ergonômica, para a pessoa poder comprar uma cadeira, para a pessoa poder, já pagávamos internet antes, a gente tinha que ter uma ajuda de custo para a pessoa poder ter banda larga em casa. Nós melhoramos os nossos sistemas de acompanhamento quando a pessoa tem um problema, lá, sei lá, quebra o celular ou quebra o computador em casa. A ferramenta de trabalho que antes estava à disposição, você ia lá no escritório e buscava, a gente teve que ter mais agilidade nisso. Então, várias coisas foram feitas. Por exemplo, o onboarding, a chegada do funcionário da empresa. Antes a pessoa chegava, ia para o escritório, ganhava aquele bonezinho do Nugler, tinha um evento lá presencial. O que nós fizemos? Melhoramos a qualidade do evento e criamos um kit para mandar para as pessoas. É um kit de boas-vindas, é um carinho, é um afago para dizer, olha, está à distância, mas você está vindo, está chegando, aí a pessoa recebe. Criamos um programa de mentoria para acompanhar esses profissionais novos que estão chegando na empresa, porque nada substitui você chegar no colega do lado e falar, escuta, me explica isso aqui que eu não estou sabendo. Só que às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar à distância, né? Você está aqui, para fazer uma pergunta para alguém, você tem que pedir uma videoconferência, mesmo que seja de 15 minutos,
saber se a pessoa está disponível. Não é aquele, opa, dá uma mãozinha aqui, né? Então, tudo isso, a gente foi criando um monte de ideias. Tem boa parte do nosso grupo de trabalho acompanha, tem uma coisa chamada Mood Meter, acompanhar Mude. o mood, né? O humor da galera. E aí você faz toda semana e você vê as nuvens de palavras que a pessoa, é uma pesquisa de 3 minutos, tá? A pessoa entra lá, como é que você está se sentindo? Quais são as 3 palavras que te definem? Aí você junta as palavras de todo mundo. Aí você vê momentos de maior ansiedade. Aí, alguns dias a gente resolveu dar alguns dias de, assim, o dia de saúde mental. Não são muitos, mas são alguns. Tem, sei lá, um a cada 2, 3 meses. A pessoa resolveu uma coisa para tirar, sabe? A gente começou a fazer uma campanha muito forte de bem-estar para as pessoas poderem não, não pensar só no trabalho, né? A vida é feita de tantas outras coisas além do trabalho que a gente nunca pode esquecer disso. Agora, todas essas ideias que você comentou, Fábio, como é que funciona isso? Que ferramenta que vocês usam para agregar essas ideias? Como é que as pessoas podem sugerir isso? Como é que é no dia a dia de vocês? E se houve alguma mudança nessas ferramentas de trabalho e de colaboração durante a pandemia? O próprio Workspace mesmo tem várias formas de você agregar. Você junta isso em Tricks, você junta em Docs, que são ferramentas que estão ali dentro do próprio Workspace. É muito legal isso, você poder botar as pessoas para votar, para escolher dentro das propostas quais são as que são mais relevantes. Então, o conceito da informação distribuída e da colaboração com o input de todo mundo e com documentos compartilhados faz parte da ferramenta do Google. E a gente está muito feliz com isso. Logicamente, a gente foi melhorando. O nosso Meet, por exemplo, hoje ele tem um monte de ferramentas novas. Tem aquela mãozinha que você levanta quando você quer falar, que há 1 ano e 2 anos atrás a gente não tinha isso. Uhum. Você muda os fundos o tempo todo, você tem uns fundos mais lúdicos, você pode, sabe, tudo numa tentativa de mostrar que, já que a gente vai passar mais tempo aqui, vamos melhorar o lugar onde a gente está, né? E vamos incorporar os feedbacks das pessoas que estão participando disso. Como é que as pessoas, elas sabem colaborar, elas já nascem sabendo ou elas precisam ser treinadas, elas precisam ser estimuladas? Como é que você faz com que essa cultura da colaboração na empresa funcione, né? Você precisa treinar o gestor direto. Como é que é essa dinâmica? Olha, esse é um dos atributos fundamentais do processo de contratação do Google. A gente entende que no mundo conectado, numa sociedade conectada, nós temos que estar abertos a opiniões diferentes, temos que ser tolerantes com o contraditório, desde que o contraditório esteja dentro da lei. A gente tem que respeitar as opiniões, então tudo começa com uma base de respeito. O respeito aos colegas passa por você saber colaborar, entendendo, respeitando pontos de vista diferentes. Pessoas que são mais individualistas têm mais dificuldade de ter sucesso no Google. Pessoas que... E a gente tenta ver isso nos processos seletivos. Pessoas que são muito focadas apenas no seu, né, e pensam menos no coletivo, são menos aderentes aos valores que a gente acredita, né? Eu digo o tempo todo, Estela, a gente está aqui para servir e não apenas para se servir. Servir é uma palavra ampla, que ela significa servir a sociedade, servir nossos clientes, servir a comunidade de Googlers e saber se colocar com conhecimento técnico, competência, criatividade e humildade na hora de colaborar. Do Google, eu aprendi isso depois de muitos anos de carreira profissional. Eu cheguei ao Google, eu fui presidente de empresas desde 2002. Eu cheguei ao Google em 2011, eu estou lá há 10 anos e pouquinho. Então eu falei, não, tá tranquilo, isso aqui eu conheço a função de presidente. Presidente é uma coisa, líder é outra. Líder de pessoas inteligentes, conectadas do século XXI, em pleno ano 2021, exige uma disciplina que você tem que ter menos ego, mais ouvido. E essa liderança na pandemia, Fábio, o que muda? Muda que você tem que ter menos ego, mais ouvido e mais sensibilidade. Você tem que ser mais sensível. Nós todos estamos mais sensíveis. Significa, sim, você ter um olhar humano que é mais importante do que o olhar profissional. Sabe? O olhar profissional tem que estar lá, ele é base.
mas o olhar humano é mais importante. E Fábio, quais os fatores que você acha que são fundamentais para criar uma cultura de colaboração? Até para que não fique restrita àquela entrega de um projeto específico, mas também que abra espaço para que de fato as pessoas possam colaborar entre si e ajudar onde elas são mais relevantes na empresa. Fatores fundamentais de colaboração. Primeiro, as pessoas terem o perfil de colaborar. Segundo, você ter as plataformas para poder colaborar. Terceiro, você ter o alinhamento de propósito que leva as pessoas a colaborarem na direção certa. Não é uma coisa só. Você tem que saber mais ou menos para onde está todo mundo indo. Quarto, as métricas que vão acompanhar essa colaboração. Por exemplo, a gente está falando aí de um negócio chamado do OKRs, são Objective Key Results, que são métricas de acompanhamento trimestral, onde o Google consegue medir para cada pessoa quais são as iniciativas que a gente vai entregar no trimestre. Esse OKR, ele monitora as entregas e não as horas trabalhadas. Como é que funciona isso? Absolutamente as entregas. Horas trabalhadas são um meio de você fazer. Então, dentro desse mundo flexível, onde opção e flexibilidade são valores centrais, a gente pensa muito mais, Estela, no produto final. E você tem que ter a confiança que as pessoas vão trabalhar para chegar no produto final. É uma relação de confiança, não dá para ficar hoje em dia, aliás, há muito tempo que não dá, ficar tentando olhar por cima do ombro da pessoa para saber se a pessoa está trabalhando. As pessoas hoje em dia exigem confiança nas relações de trabalho. Se houver um problema de desengajamento, talvez demore um pouquinho mais para pegar, mas se pega. E aí você tem que saber o que você faz com isso. A pessoa está trabalhando menos? A pessoa está desengajada? É um problema de saúde? É um problema de engajamento? É um problema de capacitação? Para cada situação dessa, tem um tratamento. Mas o importante é você valorizar as pessoas, ter clareza nas métricas, e com isso a gente acompanha, porque se você acompanhar todo mundo e partir do pressuposto que a gente contratou pessoas que são profissionais engajados, profissionais engajados, às vezes é só uma questão de reengajar, de mudar de área, ou de explicar, de trazer a realidade, às vezes, de uma capacitação requerida para fazer uma função nova. Agora, vocês tomam algum cuidado, voltando aí para essa questão da colaboração, por exemplo, que uma pessoa não se sinta impedida de colaborar ou restrita por uma questão de cargo, vamos dizer assim, pelo nível hierárquico que ela está, pela burocracia, pelos jogos de poder. Como é que vocês blindam para que todo mundo tenha essa voz aí, possa realmente colaborar, ter ideias, tem esse medo aí hierárquico ou de não ter poder para isso? O momento atual é um momento de pouca hierarquia. É natural, é um momento de transmissão de poder para as pontas. E a tomada de decisão, ela requer o entendimento de qual é o papel das lideranças da companhia. Eu digo que eu acho que a minha função no Google não é de tomar todas as decisões, ela é de tomar algumas decisões que são muito importantes ou muito grandes. Mas a maior parte do meu tempo eu tento dedicar a mostrar o caminho, ajudar as pessoas na priorização do que é realmente relevante, remover obstáculos, proteger o tempo das pessoas. Ao fazer isso, eu estou empoderando as pessoas para elas trabalharem. Agora, logicamente, há uma expectativa, Estela, que as pessoas saibam que algumas decisões muito críticas são tomadas com um nível de envolvimento de pessoas sêniores, até pelo impacto que elas podem ter. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de, às vezes, dizer não estou sabendo disso. Vocês podem me explicar, por favor? Às vezes eu ouço de coisas de fora. O cliente me liga e fala assim, adorei aquilo que vocês fizeram. Ih, rapaz, deixa eu dar uma olhada lá que eu não sei o que é não. Faz parte do mundo hoje em dia, sabe? A gente tem que saber conviver com um mundo onde a gente não tem controle e nem acesso. A gente tem acesso a tudo, mas às vezes a gente não tem ciência de tudo e certamente não tem controle de tudo. E Fábio, de que forma a pandemia mudou você como CEO, a sua forma de colaborar e estimular a colaboração na cultura da empresa? Ela mudou quando eu passei a entender ainda mais a importância de olhar para as pessoas. Como eu te comentei, Juliana, eu acho que o papel... as empresas ficaram mais ansiosas, e é natural porque as pessoas ficaram mais ansiosas.
sabe? A gente começa a flertar com a possibilidade de não ser imortal, que nós todos esquecemos que nós somos mortais. A pandemia ela traz aí 600 mil mortos no Brasil, né? Traz 600 mil famílias impactadas. Algumas dessas famílias podem estar perto da gente, nós precisamos ter essa sensibilidade, sabe? A segunda coisa que impactou muito, que eu acho que é importante colocar, foi exatamente a questão das empresas que precisaram fazer uma mudança na sua estratégia digital de uma semana para outra. E é isso, eu falava para o nosso pessoal aqui o seguinte: pessoal, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Nós estamos ajudando uma empresa que ela não tem um canal digital, ou tem um canal digital, dependendo da empresa, desenvolvido, mas vai ser o único canal dela por um bom tempo. O que vocês propuserem, fizerem de planos, propostas, ideias de negócios, que também faz parte da nossa colaboração criativa, ajudar milhares de clientes no Brasil, eu comentava, o que vocês fizerem vai ser fundamental para aquela empresa sobreviver durante a pandemia, sabe? E aí você via todo tipo de mudança, né? Exemplo, um restaurante maravilhoso aqui de São Paulo, dos melhores aqui, como o Fasano, o Pizelli e tal, não tinha delivery. De uma hora para outra o cara tem que montar um aplicativo, ter uma estratégia, ter uma estrutura, buscar clientes, melhorar o website, melhorar o aplicativo. Assim, a mudança do ambiente de negócio foi muito grande. Então, o meu papel como presidente do Google no Brasil foi passar à equipe o tamanho dessa responsabilidade, dessa oportunidade de negócios, e que o nosso papel ali era ajudar as pessoas, ajudar os clientes, ajudar os estudantes, sabe? E eu acho que a gente conseguiu e tem conseguido fazer isso. Eu estou muito feliz com essa parte do momento atual que a gente está vivendo no Google. Fábio, hoje o RH tem esse benefício de ter muitos dados sobre hábitos dos funcionários. De que forma isso ajuda a medir performance e tudo? E mais que isso, a criar novos programas, né, na gestão de pessoas. Imagino que vocês já tiveram isso, alguns insights a partir desses dados do RH e tal? Tem muitos insights. Primeiro, nós fazemos um sistema de avaliação de profissionais a cada 6 meses. A cada 6 meses você avalia os profissionais e a quantificação do resultado dessas pessoas é distribuída para que você possa entender quem está mais pronto, mais preparado para avançar, quem está mais preparado para ficar na mesma cadeira, quem deveria mudar de cadeira, quem deveria nem estar na organização depois de um processo de avaliação de melhoramento de performance. Então, o primeiro dado é esse: você a cada 6 meses avaliar o como e o que foi entregue. O segundo dado são dados que você tem a ver com como as pessoas estão conseguindo alavancar as oportunidades que elas têm dentro da organização, através de participação, através de engajamento em programas externos, através de projetos onde elas podem ter impacto social, através de participação nos nossos grupos, que a gente chama das grupos de recursos dos funcionários. Aí nós temos aí os Gagglers, nós temos aí os Gringlers, nós temos que são os Afro-Googlers. São vários grupos onde as pessoas se engajam para poder avançar pautas relativas a comunidades. Há grupos que são grupos de interesse, que são vulnerabilizados ou minorizados. Tem um grupo maravilhoso chamado Women at Google. Fazem várias iniciativas para poder ter afirmação e reforçar as iniciativas das mulheres do Google, tanto interna quanto externamente. E por aí vai. Eu acho que dados está na base de tudo, sabe? Mas em cima dos dados tem uma camada que você faz com eles, para transformar aquilo em site, para transformar em programas, e para que esses programas depois sejam revertidos e transformados em engajamento do coletivo. Você falou dos Googlers, né, Juliana? Os Googlers são famosos aí. Todos os jovens aí, o Google sempre está na lista das melhores empresas, que os jovens, os mais cobiçados e tal. Como é que anda essa disputa aí hoje? Uma vaga no Google no Brasil? Vocês vêm mudando alguma premissa para atrair talentos? Como é que tem sido? A gente foi evoluindo um pouco. O processo de contratação ele ficou um pouco mais ágil. Foi até necessário, durante a pandemia, de ter um pouco mais de agilidade, mas os fundamentos são muito parecidos, sabe? É você buscar pessoas que tenham capacidade de colaborar, que sejam curiosas, que tenham um bom conhecimento profissional, que saibam se relacionar, uma boa reputação, e que queiram mudar o mundo.
Então, a gente define algumas dimensões que a gente considera importantes para que os Googlers possam ter mais sucesso. E para quem, assim, Fábio, quiser entrar no Google, quais são as dicas para quem quiser trabalhar? Olha, para quem quiser entrar no Google, bem dentro do espírito de companhia com informações disponíveis, você vai naquele portal que se chama Careers at Google. Aí eu acho que é career, de carreiras em inglês, né? At google.com. E lá você tem todas as vagas disponíveis. As pessoas, elas aplicam em todas as vagas disponíveis. Então não é, sabe, não tem o pistolão, quem indica, essas coisas. Você vai lá e está lá disponível. Agora, quais são as dicas? Primeiro, você tem que ficar esperto para poder saber se aquela vaga, se a vaga está lá colocada há 3 meses ou há 2 meses, pode ter aparecido já um monte de candidatos. Aí você não é chamado para entrevista, não significa que você não seja um bom candidato. Às vezes você não chegou na hora certa. Ou às vezes não tem o perfil para aquela função. Então tem um monte de vagas, deve ter mais de 100 vagas hoje do Google Brasil, disponível no site. Aí tem que escolher lá São Paulo como lugar, né, ou Belo Horizonte. E aí com isso, dependendo do conhecimento esperado, dependendo da experiência requerida, anos de experiência, 3 anos, 5 anos, 8 anos, você tem uma série enorme de vagas que aí a pessoa tem que fazer uma aplicação, uma demonstração de interesse. Normalmente é em inglês, normalmente é um processo que você faz online, tem que ser bem feito, né? Não dá para ter erro de inglês, para fazer uma coisa que seja... que aí já te coloca um pouquinho atrás da fila, né? Como tem muita gente aplicando para essas posições, esse conhecimento, você mostrar o que você é capaz de fazer para ter impacto, é muito mais importante do que dizer eu quero trabalhar no Google. Mostrar, olha, eu acho que eu tenho um bom valor no Google por causa disso, disso, disso. Eu consigo fazer um trabalho, eu consigo impactar isso, a minha experiência anterior me credencia isso, funciona melhor do que meu sonho é trabalhar no Google. Eu falei, tá bom, o meu também, de um monte de gente também, eu respeito o teu sonho, mas o que você pode trazer de impacto aqui, né? Stella e Fábio, vamos encaminhar aqui para o final da nossa conversa. Antes de encerrar, vamos para o nosso quadro de dicas. E eu queria saber, Fábio, o que você está fazendo para tentar desconectar um pouco e cuidar da sua saúde mental, principalmente porque você trabalha com tecnologia, né? Então é um ritmo bem intenso, né? E eu queria saber o que você está fazendo para tentar desconectar um pouco. Bom, eu faço várias coisas, uma delas importante, eu passei a investir uma semana do meu mês lá na Bahia. Então eu trabalho... Olha, esse é um bom investimento. Eu trabalho lá em Trancoso, na Bahia. O dia rende maravilhosamente. Eu ando pela praia, começo a trabalhar cedinho, mas já às 6 horas da manhã eu já acordo com a minha esposa, a gente vai andar na praia, caminha muito bem. E nessa jornada aí eu voltei a pegar onda, voltei a surfar, que eu não fazia há mais de 30 anos. Então, é bom porque você fica um pouco exposto ao imponderável, né, do mar, das correntes, das marés. Tá ótimo, eu vou lá, me divirto, tá? Então, tenho feito isso quando eu estou lá na Bahia. E teve tempo de ler, Fábio, nesses seus momentos? O que você indica aí pra gente de leitura? Olha, eu li, o meu último livro foi uma delícia, chama-se El Olvido que Seremos. É como se fosse o esquecimento que seremos, e é um livro de um escritor colombiano. Eu sou casado com uma colombiana, então minha casa a gente tem os 2 idiomas aqui, dependendo do momento, o espanhol, né? Quando ela briga comigo, ela fala mais espanhol e tal, aquela coisa. Então, é um senhor chamado Héctor Abad, na cidade de Medellín, na década de 80, que era um médico que começou todas as políticas de saneamento e políticas sociais nas comunidades de Medellín. E ele foi assassinado e o filho escreveu um livro que até virou um filme e está na Netflix. É muito bonito, sabe? É a história de um pai de 6 filhas e um filho. Mostra um médico com um compromisso social muito legal. E aproveitando esse gancho que você falou sobre filme, tem algum que você assistiu aí nessa pandemia que você quer indicar? Ou série também? Olha, tantos. A gente viu tanta coisa, todo mundo, né? Eu tenho um que eu vi com a minha filha, que agora está com 15 anos, com a Ivana, que foi o menino que descobriu o vento. O menino que descobriu o vento é aquele menino do Malawi que conseguiu montar um catavento lá com a bicicleta do pai, depois de muito convencimento. É uma história de superação.
Eu me inspiro muito e me emociono muito. Sou neto de um agricultor. O meu avô não tinha segundo grau. O meu pai se formou em engenheiro aos 29 anos. Ele saiu lá do interior de Pernambuco para poder estudar na casa de um tio em Salvador. E então eu me inspiro muito e me emociono muito com história de superação. Sabe? Todos os brasileiros, nós temos um país muito pobre. O Brasil é muito rico, mas o brasileiro é muito pobre. Então, se a gente puder inspirar as pessoas da forma certa, que o trabalho delas vai ter algum tipo de recompensa, eu acho que vale a pena. E eu tento fazer isso dentro da minha casa também, com as minhas filhas. Você falou agora da sua filha. Eu sei que tem uma cultura aí de gastronomia na sua casa. Queria saber qual que é o seu prato preferido pra gente encerrar aqui o nosso quadro. Olha, minha filha Ivana, ela fez o MasterChef quando ela tinha 9 anos. Ela foi uma mini celebridade quase instantânea. Hoje ela ainda tem uns 350 mil seguidores dela lá no Instagram e no YouTube. E ela continua cozinhando muito direitinho. Mas o meu prato preferido é uma coisa um pouquinho mais brasileira. Eu gosto muito de feijoada. Não é um negócio que a gente consegue ter aqui em casa, tá? E a Ivana não faz a feijoada? Feijoada não. Feijoada é um negócio, uma comida um pouco mais raiz, né? Eu gosto muito de comida raiz. Rabada, mocotó, feijoada. Uma coisa mais, sabe, geração saudável. Eu até por origem e por afinidade mesmo. Eu morei muitos anos fora do Brasil, eu sonhava com feijão, tá? 10 anos fora do Brasil, eu sonhava com feijão, eu dirigia às vezes 40 minutos para comer alguma coisa, um prato de arroz com feijão. Então, era o que eu falava, me deixa com um vazio muito grande o fato de eu estar fora do Brasil por tanto tempo, porque eu sou brasileiro. No fundo, sou brasileiro até nisso. Tá certo, Fábio. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, por compartilhar tanto aprendizado para os nossos ouvintes. Eu espero que você volte mais vezes, viu? Olha, Juliana e Estela, muito obrigado. Precisando de mim, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada, viu? Nós conversamos com Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil. Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado, gente. Valeu, super. Até a próxima. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aí, gostou desse episódio? Mande as suas sugestões e críticas construtivas para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br ou acompanhe a gente lá nos nossos grupos do Facebook e no LinkedIn. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro desse episódio foi escrito pela Bárbara Bigarelli, Estela Campos e por mim. Te encontro na semana que vem. Beijos e até o próximo episódio.